Olá a todos. Na presente aula nós vamos tratar da junção PN com alguns exemplos. Na realidade eu vou apresentar dois exemplos mais interessantes aqui na forma de exercícios, mas antes é bastante útil a gente agregar algumas fórmulas que foram vistas ao longo das aulas tratando de estrutura de bandas de semicondutores e tudo mais, e que são muito úteis de você ter em uma lista para facilitar a solução de problemas. É bom lembrar que a eletrônica ela é nada mais, nada menos do que a engenharia de bandas em um semicondutor. E nesse sentido, a engenharia se faz através da dopagem e da combinação de materiais. Então, só para lembrar aqui, algumas fórmulas úteis envolvem a concentração de portadores intrínsecos em um semicondutor, que depende da temperatura, essencialmente, através dessa constante beta, né, que é o recíproco da temperatura, e através dessas concentrações NC e NV, banda de condução e banda de valência, que dependem lá da massa efetiva e tudo mais, que foi visto em aulas anteriores. Eu não vou ficar discutindo isso aqui muito longamente, mas em essência você pode usar essas expressões aqui para determinar a concentração de portadores intrínsecos no semicondutor. É possível entrar no mérito de quanto valem essas grandezas aqui em função da massa efetiva, constante de Planck, etc., e da própria temperatura, ou então utilizar valores que são tabelados para a temperatura considerada em geral, para a temperatura de 300 Kelvin ou temperatura ambiente é o que normalmente se apresenta. Tá? Então, no sentido de você fazer engenharia de bandas, ou seja, dopagem dos materiais, o que você faz na essência é modificar a posição do nível de Fermi. Então, o nível de Fermi de um material intrínseco à temperatura nula, ela está exatamente no meio do band gap. Eu estou aqui já fazendo uma equivalência entre nível de Fermi e potencial químico, eu não vou fazer essa distinção nesse momento. Existem, do ponto de vista fundamental, diferenças nos conceitos, mas na literatura de semicondutores quase que se utiliza isso como sendo sinônimos, e eu já inclusive apresentei aqui nas expressões, aqui é o EF para nível de Fermi, para não confundir com a letra Mi utilizada para mobilidade de portadores. Então vou reservar a letra Mi para mobilidade de portadores. Então, em essência, você pode perceber que uma dopagem do tipo N, com ND doadoras, impurezas doadoras, vai levar o nível de Fermi para perto da banda de condução. Ela vai ficar um pouquinho abaixo, é claro, a partir desse parâmetro aqui, supondo-se que o NC é maior do que o ND, né? Se você tiver uma dopagem tão forte a ponto desse ND ser maior que o NC, que é um parâmetro do próprio semicondutor, você chega na situação denominada de semicondutor degenerado, onde o nível de Fermi vai parar dentro da banda de condução. Tá? E a mesma coisa para um material do tipo P, só que aí se você tiver o Na maior que o Nv, esse número, esse Ln fica negativo, significa que o nível de Fermi de um material do tipo P vai parar dentro da banda de valência. Mas tipicamente para dopagens comuns, o nível de Fermi ele fica na dopagem tipo N mais perto da banda de condução, mas um pouquinho abaixo do mínimo da banda. E para a dopagem do tipo P fica mais perto da banda de valência, só que um pouquinho acima do máximo da banda de valência. E claro, tudo isso depende da temperatura, dos parâmetros do semicondutor e da dopagem adotada. Tá? Bom, dados relevantes aqui, eu estou reproduzindo uma tabela que aparece no livro do Rezende, mas que é tirada de outros autores, do C, né, SZE, e mais alguns outros, onde você tem aqui os principais parâmetros do germânio, do silício e do arseneto de galho a 300 Kelvin. Aqui você tem a quantidade de átomos ou moléculas por centímetro cúbico, o parâmetro de rede, a permissividade dielétrica relativa,
o band gap desses materiais, a concentração intrínseca nesta temperatura. É importante observar que a concentração intrínseca varia fortemente com a temperatura através dessa exponencial e também através do NC ou do NV para a banda de valência, no caso para as lacunas. Lembrar, né, que o intrínseco tem o mesmo número de elétrons e de lacunas. A concentração efetiva em centímetro a menos 3, né, ou por centímetro cúbico, que são valores a 300 Kelvin, isso também varia com a temperatura, como foi mencionado. Da banda de valência também, esses números estão aqui, as mobilidades e os coeficientes de difusão. Tá? É importante você perceber que a razão entre o coeficiente de difusão das lacunas e a mobilidade das lacunas, ela é aproximadamente igual, na prática não é exatamente igual, mas deveria ser idealmente igual a mobilidade dos elétrons dividido pela, o coeficiente de difusão dos elétrons dividido pela mobilidade dos elétrons, e isso aqui vai produzir a quantidade kBt sobre a carga em módulo das partículas. Né? Esse aqui é a chamada relação de Einstein. E em temperatura de 300 Kelvin, isso aqui te dá a constante de tensão a constante que equivale ao kBt em valores de tensão, ou seja, isso aqui dá 26 milivolts a 300 Kelvin. Tá? Os tempos de relaxação típicos para, seja elétrons ou lacunas dentro de um semicondutor, ficam na faixa de microsegundos a centenas de nanosegundos, né? Ou seja, entre 10 a menos 6 e 10 a menos 7 segundos. E os comprimentos difusivos dessas partículas, então, vão ficar na escala entre 10 e 100 micrômetros. Essa é a escala típica característica para esses semicondutores. Bom, parâmetros de uma junção PN, o que a gente tem? Tem um comprimento da camada de depressão se estendendo para dentro do material N, o comprimento se estendendo para dentro do material P, o perfil de potencial, é claro que tem o perfil de campo também, e nesse caso nós temos o potencial interno ou potencial de junção, ou built-in potential, que é a diferença de potencial entre esse nível e esse nível aqui, colocado em módulo. Claro que o nível, o potencial é maior no lado N do que no lado P. Você tem o nível de Fermi do lado N maior do que o nível de Fermi do lado P, e essa diferença de potencial está associada a essa diferença entre níveis. É dada por esta expressão aqui, ou seja, é o band gap, é o máximo que você pode ter, menos os efeitos da dopagem aqui, através dessa expressão. É claro que você pode substituir o NC/NV aqui por essa expressão que está colocada bem aqui, ó, fórmula número 3. Se você substituir lá, você é capaz de eliminar o valor do gap e ficar somente com o fator térmico aqui, o VT, o Ln do produto das dopagens dividido pelo Ni ao quadrado. Eu estou considerando aqui uma homojunção, né? Dos dois lados o semicondutor é o mesmo, por isso o Ni dos dois lados da junção é o mesmo. O comprimento da camada de depleção também é uma fórmula que envolve o potencial interno de junção, o V0 aqui, a permissividade dielétrica do material e as dopagens envolvidas. A magnitude do campo elétrico interno é zero, ele se você pegar as expressões que foram colocadas em alguma aula anterior para o perfil do potencial naquela aproximação mais simplificada da distribuição de cargas, você pode calcular a derivada em x igual a zero, que é exatamente neste ponto aqui, é onde ocorre o valor máximo do campo elétrico interno da junção. E ele vai ser calculado de forma simples por 2 vezes V0 sobre L. Tá? Uma vez que o perfil é triangular do campo, você tem esse fator de 2 aqui. Né? Se o campo fosse constante, numa certa diferença de potencial entre dois planos, o campo interno teria módulo diferença de potencial sobre L, mas aqui nesse caso você tem um campo que não é uniforme dentro lá da junção, ele tem aquele caráter mais próximo de um triângulo lá dentro,
e aí você tem esse fator 2 aqui. E, naturalmente, aquilo que nós chegamos na apresentação anterior, que é a corrente, a densidade de corrente em função da diferença de potencial externa aplicada à junção, é uma corrente de saturação vezes o fator E exponencial, né, de V sobre VT, que é a tensão associada à temperatura, menos 1. E claro que o JS depende das mobilidades dos portadores, da dopagem e do material que é o intrínseco, né, através do NI quadrado. É importante notar que esse NI aqui depende da temperatura, como a gente vai discutir no exercício logo aí adiante. Bom, então, quais são os problemas que a gente vai considerar? Esse primeiro problema aqui é fazer a análise de uma junção PN. Então, o que está dito aí é considere uma junção PN de o material que você queira. Eu estou considerando o silício aqui. É um exercício similar ao que o Rezende apresenta também no capítulo 6, tá? Em que você tem as seguintes concentrações de impurezas, ou seja, as seguintes dopagens. No lado N, você coloca 5 vezes 10 elevado a 15 impurezas por centímetro cúbico, impurezas essas que são doadoras de elétrons, vão deixar elétrons próximos da banda de condução. E Na, que é a quantidade de impurezas aceitadoras, 5 vezes 10 a 17 por centímetro cúbico, e isso vai estar do lado P. Idealmente, você tem uma separação abrupta entre os lados N e P. O detalhe importante aqui é que note que a dopagem do tipo P, ela é 2 ordens de grandeza maior do que a dopagem do tipo N. Então, por exemplo, você poderia na prática ter um material levemente dopado do tipo N e você vai criar uma certa região naquele material fortemente dopado do tipo P. Mas aqui, para todos os fins, o que interessa são esses valores absolutos aqui. Seria uma junção do tipo P mais N, né? É bem mais dopada do que, embora essa dopagem nem seja tão alta assim, mas nesse caso você tem uma dopagem bem maior no lado P do que do lado N. E considere que esse diodo, né, essa junção PN, tem um diâmetro, uma seção transversal circular, cujo diâmetro é de 200 micrômetros, ou seja, um raio de 100 micrômetros para a seção transversal da junção. Então, o que se pede é calcular as posições do nível de Fermi a 300 Kelvin, desenhar o diagrama de energias em equilíbrio, indicando os valores relevantes, calcular a magnitude do campo elétrico máximo na junção, bem como a capacitância de junção, e determinar a corrente de saturação e o gráfico tensão versus corrente, ou corrente versus tensão, melhor dizendo. No Big Deal aqui, você vai simplesmente pegar as expressões que nós já temos aqui, dadas por 4 e 5, e então calcular os valores utilizando os dados para o silício. Tá? É importante notar que se você fizer o cálculo por essas expressões 4 e 5 e calcular a diferença entre essas duas, você vai ter o valor de V0, isso pode dar uma discrepância em relação ao uso desta expressão aqui. O que eu quero dizer é que se você usar isso aqui ou usar isso aqui, pode dar diferente com relação aos valores tabelados aqui, porque existem certas imprecisões nos valores de NC, NV e NI, e aí muitas vezes o autor ele coloca na tabela parâmetros de NC e NV que, se você for fazer a conta aqui, não vai te dar aquele NI específico, né? Então você pode ser concordante em tudo, mas dependendo dos valores de tabela que você pegue, pode dar não é uma grande discrepância, tá? É com relação a uma certa incerteza que você tem nos parâmetros. Mas no exercício, nós estaríamos utilizando as fórmulas 4 e 5, ou estamos utilizando. Então você vai até a tabela, pega o valor do NC, pega o valor do ND, joga aqui, para calcular o nível de Fermi do lado N. EC e EV, o que interessa é a diferença que vai te dar o gap, né?
Então, nesse caso aqui, eu considerei que o EC é metade do gap para cima e o EV é metade do gap para baixo. Ou seja, a minha referência, o zero, está simetricamente localizado entre o mínimo da banda de condução e o máximo da banda de valência. Então, você pode fazer isso. E aí, esses números são calculados. O nível de Fermi no lado N daria 0,336 elétron-volts. Isso está um pouco abaixo desse 0,56, que é o mínimo da banda de condução, praticamente 0,2 elétron-volts, 0,2 uns quebradinhos aí. E o nível de Fermi do lado P, ele está na ordem de menos 0,48 elétron-volts, o que dá um pouco acima desse menos 0,56 elétron-volts. Se nós calcularmos a diferença entre esses dois números em módulo, nós obteremos o valor de 0,817 elétron-volts, que é o potencial interno da junção. Então, em tese, eu preciso romper esse valor de energia para poder fazer fluir elétrons de um lado para outro, e buracos, obviamente, de um lado para outro da junção. Bom, podemos calcular ainda o comprimento da camada de depleção, as constantes xn, que é o quanto a camada está dentro do lado N e quanto a camada está dentro do lado P. Note que por uma questão de conservação de carga, uma vez que a dopagem do lado P é muito grande, o tamanho da camada no lado P vai ser pequeno. E isso aqui está dado por essa fórmula, né? O XP vai ser 1 mais a razão NA/ND, isso tudo elevado a menos 1, ou seja, inverso disso aqui, vezes o L, que é o comprimento total, e o Xn é L menos XP. Então, se nós fizermos a conta, basta substituir os valores aqui para o silício, que é o material com o qual construímos a junção, só que perceba que o epsilon, eu preciso multiplicar o epsilon zero pelo 11,8, que é a constante relativa apresentada aqui nessa tabela. Eu preciso multiplicar pelo fator 8,854 vezes 10 elevado a menos 12 farads por metro, que é o epsilon zero. Tá? Então, jogando os números aqui, note o seguinte, tá? Eu prefiro utilizar tudo no sistema internacional para não dar equívoco na unidade do resultado. Né? Então, estou usando o epsilon zero em farads por metro. Claro que você poderia colocar em farads por centímetro e usar as densidades em centímetro a menos 3, ou seja, converter tudo para unidades em que envolva o centímetro. Mas eu preferi converter para o SI, então uma dopagem de 10 elevado a 15, por exemplo, por centímetro cúbico, eu preciso lembrar que 1 centímetro a menos 3 é igual a 10 na sexta metro a menos 3. E aí, os fatores de densidades de impurezas que estão dadas em por centímetro cúbico, eu preciso multiplicar por um fator 10 na 6 para apresentar em por metro cúbico. Por isso aqui está o parâmetro de dopagem do material, o Na, é o 5 vezes 10 na 23, perdão, faltou um fator vezes aqui, eu corrijo isso depois. E aí você multiplica todos esses parâmetros para obter que o tamanho da camada de depleção ou da região de carga espacial é 0,464 micrômetros aproximadamente, né? Ou 464 nanômetros. Mas como a gente pode perceber, olha, existem duas ordens de grandeza a mais na dopagem para o lado P, então o comprimento da camada no lado P é duas ordens de grandeza menor do que do lado N. E aqui é fácil de verificar isso. No lado P eu tenho 4,6 nanômetros e no lado N eu tenho 460 nanômetros. Tá? Bom, aí eu posso fazer o gráfico. Né? Aqui eu acabei criando um resolvedor numérico para fazer essa curva aqui, mas você pode ver, por exemplo, que esse número, essa linha em azul aqui corresponde ao máximo da banda de valência, ou seja, a banda de valência estaria aqui para baixo, nesse material, ao longo de toda a junção, na verdade, porque é uma homojunção, é silício em todo lugar aqui.
Então, para cá, abaixo dessa linha em azul, eu teria a banda de valência. Acima da banda em vermelho, eu teria a banda de condução. O perfil do potencial ao longo da junção é esta curva em azul. E eu posso ver que do lado N, ele converge para um valor que é uma certa distância abaixo aqui do 0,56, um pouquinho para baixo, e é um pouquinho para cima aqui no lado do tipo P. Veja que o zero está bem aqui, né? Ele está plotando muito mais o lado N do que o lado P. Essa diferença de potencial aqui deve corresponder essencialmente àquele 0,8, né? 0,817 que nós calculamos, tá certo? Então, mais ou menos isso que nós temos aí, né? Que mais que eu ia mencionar aqui? Sim, eu poderia simplesmente descontar, ou seja, plotar essas distâncias aqui, ou seja, descontar o potencial em cada região aqui, e ao invés de considerar que é o potencial que está curvo aqui, ou seja, tem um certo perfil parabólico, diga-se de passagem, eu poderia simplesmente colocar o potencial químico do equilíbrio em zero e então eu precisaria entortar as bandas, que é o que é apresentado aqui nessa figura, né? Ou seja, eu estou considerando o entortamento das bandas. Notem que o nível de Fermi agora está em zero, né? Essa distância aqui deve corresponder essencialmente a esta distância aqui. Essa outra distância aqui deve corresponder a essa distância daqui para o zero. E assim vai ao longo de toda a junção. Note que faz todo sentido no lado P, que é para menor que zero aqui. Você tem o nível da banda de valência mais perto do nível de Fermi, enquanto que do lado N é a banda de condução que está mais perto do nível de Fermi. Tá? Mas um pouquinho acima no lado N e um pouquinho abaixo a banda de valência no lado P. Bom, o campo máximo a gente pode calcular simplesmente fazendo uso da fórmula que já foi apresentada, ou seja, 2V0 sobre L. E nós teremos então a ordem de grandeza, que é de megavolts por metro numa junção típica. E a capacitância de junção, nesse caso, vai depender da área. Note que o nosso dispositivo proposto ele tem 200 micrômetros de diâmetro, então 100 micrômetros de raio vezes π, porque a seção é circular. Nós teremos esta área de seção transversal, então eu posso usar o epsilon, novamente 11,8 do silício, vezes 8,854 vezes 10 a menos 12 do epsilon zero, vezes a área da junção, dividido pelo comprimento da camada de depleção. Isso vai nos dar, então, a capacitância da junção, né? É o acúmulo de carga que tem nesta região aí que é separada por uma distância L aproximadamente. Então, é uma fórmula aproximada aqui que vai nos dar da ordem de 7 picofarads de capacitância para esse dispositivo com esta configuração aí. Bom, aí eu posso plotar o campo elétrico, vejam, tem aquele perfil triangular, mas ele varia muito rapidamente aqui na região tipo P e depois ele vai variar mais lentamente na região do tipo N, com um valor de pico da ordem de menos 3,5, aliás, em módulo, né? Seria o módulo, o valor máximo em módulo aqui, porque ele é negativo de verdade, por conta do nosso referencial, ele nos daria 3,5 vezes 10 a sexta, né? Veja que em volts por metro eu tenho o fator de 10 na sexta. Tá? Um detalhezinho que eu queria mencionar é que eu posso resolver tudo isso numericamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma transição aqui para o quadro. Tá? Eu posso resolver essa junção numericamente e a solução numérica se dá da seguinte maneira. Tá? Eu preciso resolver uma equação de Poisson, essa que é o grande detalhe aqui. Tá? Então nós temos que resolver uma equação de Poisson. Não sei se está sendo visual aqui, mas o que eu tenho é que para resolver a junção eu tenho
o laplaciano do potencial ao longo da junção igual a menos a densidade de cargas dividido pelo epsilon. Essa densidade de cargas, ela vai ter aquela cara, né? Onde aqui é x, aqui é o ρ de x, de 0 até menos xp, eu vou ter uma distribuição de carga negativa, muito intensa no caso aqui, cuja magnitude vai ser menos e vezes o número de aceitadores, né? Então esta área aqui é a mesma que a área de K, só que aqui ela é muito longa, né? Indo até xn, com valor END. Nesse problema o ND é muito menor do que o NA, por isso essa região de carga espacial no lado N é bem maior em termos de dimensão espacial, mas com uma amplitude bem menor. Então esta área é igual a essa aqui, são iguais. Então essa é a distribuição de cargas que eu tenho nessa junção, ρ de x aqui. Não sei se ficou muito bem para ver. Mas o problema é que quando eu levo isso para um computador, nós já discutimos métodos numéricos, eu transformo o laplaciano numa matriz, é uma matriz de Toeplitz com fator -2 na diagonal, uns na diagonal acima e na diagonal abaixo, e zero fora disso. Essa matriz tem que ser dividida pelo Δx quadrado, o dx que eu considerei, né? Porque eu preciso discretizar isso aqui em vários valores de x, separados por um Δx aqui. Então esse Δx divide a matriz de Toeplitz com o -2 na diagonal, 1 na diagonal de cima aqui e o 1 na diagonal de baixo, em relação à principal, tudo dividido por Δx quadrado. Só que eu preciso colocar condições de contorno nesse problema, que correspondem ao fato de que o potencial para x menor do que menos xp, ele deve corresponder ao valor do φp. No caso aqui, se você simetrizar, é menos v0 sobre 2. E no lado n, o valor do potencial para x maior do que xn tem que corresponder ao φn, que eu posso simetrizar para mais v0 sobre 2, por exemplo. Então eu estou simetrizando, ou eu poderia colocar aqui o nível de Fermi, enfim, isso como você preferir. Deslocar os níveis, isso não é muito relevante, essencialmente. Você pode acrescentar uma constante em tudo e tudo bem. Mas a questão é, essencialmente, tá, que você poderia colocar aqui, por exemplo, o nível de Fermi do lado P, e esse aqui é o nível de Fermi do lado N. Nível de Fermi do lado N. Tá? Isso é uma possibilidade. Esse aqui dá negativo, esse aqui dá positivo, esse aqui dava 0,336 em termos de tensão, né? Eu teria que dividir por carga, esse aqui é energia dividido por carga me dá volts. E aqui eu teria menos 0,48 alguma coisa volts, por exemplo. Tá? O que eu vou fazer? Numericamente, eu preciso considerar que no primeiro ponto do espaço computacional, a derivada, ela falta o dado inicial. Isso eu vou jogar através da condição de contorno. Tem como o último ponto lá. Nós já, inclusive, creio que tenhamos discutido isso numa aula em que eu fiz sobre método numérico. Na essência, então, eu vou ter o quê? Eu tenho que inverter essa equação. Eu vou ter um vetor de φs, que corresponde ao φ1, φ2, φ3 até o φn. Para calcular a derivada do primeiro ponto, eu preciso de um φ0 que não aparece no domínio computacional. E para calcular a derivada segunda aqui, eu precisaria do φn mais 1. Tá? Esses dois números aqui, ó, eu vou jogar na mão através do termo de fonte. Então, a condição de contorno ela é apresentada como sendo um fator fonte. Tá? E esse fator fonte, ele entra exatamente assim, olha. Me permitam apagar esses números aqui, ó. O fator fonte, ele que joga para dentro do seu problema numérico as condições de contorno, ele é colocado da seguinte maneira, ó. É 1 sobre dx quadrado, o φ do lado P, que é o primeiro ponto aqui, ou seria o N menos 1 aqui, o 1 menos 1 para trás, que seria o φ0, mas que corresponde ao potencial lá no menos infinito no lado P. Depois não tem mais nada que eu precise fazer, porque o próprio operador está operando sobre o vetor
vetor de φ. E já no último ponto, né, que seria o potencial do mais infinito, você vai colocar lá o φn. Então, esse termo de fonte virtual que aparece é para compensar o fato de que numericamente eu não consigo fazer essa matriz infinitamente gigante, né? Eu preciso truncar ela e eu preciso truncar o domínio computacional desde um certo x1 até um certo xn. A condição de contorno é aqui na parede do domínio computacional e essa condição de contorno ela acaba entrando no problema como uma fonte. Então, numericamente, o que eu preciso fazer aqui é inverter a matriz que representa o Laplaciano. Estou colocando essa matriz como entre colchetes nabla 2, é aquela matriz lá, inversa. Eu jogo ela inversa aqui, mas eu opero sobre o termo ρ sobre epsilon, que é essa distribuição de cargas aqui que eu tenho que implementar numericamente, é um vetor, né? Mas eu jogo também para o lado de lá o termo condições de contorno. Ele entra como sendo uma fonte virtual e ele tem que ser colocada dessa maneira aqui, 1 sobre dx quadrado e um vetor, onde o primeiro valor é o φ do lado P e o último ponto do vetor é o φ do lado N. São as condições de contorno. Então, isso aqui é muito simples de implementar numericamente. Uma vez que você tenha definido todos os parâmetros, a distribuição de cargas e os potenciais em cada um dos lados, basta você aplicar o operador Laplaciano inverso a esta fonte aqui, que é a fonte real mais a fonte virtual por conta das condições de contorno. Pronto, você resolve o potencial ao longo da junção. É simplesmente isso que você precisa fazer. Tá? É possível resolver isso até no Excel, mas é possível resolver no MATLAB, no Matemática, no Octave, em qualquer instrumento numérico do qual você disponha. Bom, eu vou fazer a transição novamente para os slides. Tá? Eu não sei se ficou tão clara essa parte numérica, mas é que eu não quero estender demais a questão numérica, até porque eu já tinha feito uma aula de como discretizar um operador diferencial e tudo mais, e entraria basicamente isso. Só que qual é a diferença aqui? É que você tem fonte, em geral você busca autovalores e autovetores, aqui não é um problema de autovalor e autovetor, você tem uma fonte aqui, você discretizou o operador, você faz o inverso dele, e aí tem condições de contorno que você joga através de um termo virtual aqui, que é uma fonte virtual. É importante notar que cada problema é um problema. Então, por exemplo, aqui, a condição de contorno que vai agregar como sendo uma fonte virtual depende das condições de contorno dividido por dx quadrado. Mas, eventualmente, em outra equação diferencial, você tem que ver como é que é, se a derivada é em qual ordem e tudo mais, e quais são o ponto que fica fora do domínio computacional, um antes e um depois. Se você conhecer essas condições, você pode dar um jeito de introduzir isso como um termo de fonte. Essa é a ideia central aqui. Tá? Aliás, se você tiver um problema numérico com condições de contorno, você tem que resolver aqui, ó, igual a zero. Tá? Igual a zero. Nem tem essa fonte, mas tem condições de contorno conhecidas e que vão ser colocadas no limite do domínio computacional, basta você simplesmente colocar essa condição de contorno como aquela fonte lá. E aí você resolve esse problema invertendo o Laplaciano e operando sobre as condições de contorno aqui. Basicamente vai te dar o resultado desejado. É como se você estivesse integrando essa equação numericamente. Bom, dito isso, eu vou fazer novamente a ida para os slides. Tá? O último ponto da questão aqui era essencialmente determinar a função corrente, né? Isso, determinar a função corrente e de saturação e a curva I por V. Então, novamente aqui nós precisamos dos parâmetros numéricos, basta você pegar então numa tabela quanto vale dP, dN, LP, ND, NA, são dados do problema, NI quadrado também, o NI do semicondutor lá, que é o silício nesse caso,
Eu vou adotar aqui um valor intermediário entre o 10 a menos 6 e o 10 a menos 7, ou seja, meio microsegundo para o tal P e para o tal N, que são os tempos de relaxação de elétrons e lacunas. Estou adotando que eles são iguais. Esses tempos, eles muitas vezes dependem da qualidade do semicondutor, da forma da dopagem, etc., né, da cristalinidade. Então, esses números variam, mas esse número aqui é bem razoável. Então, você vai ter um comprimento difusional de lacunas de 25 micrômetros e comprimento difusional de elétrons de 42 micrômetros. Veja que o elétron ele difunde um pouco mais. E está dentro daquela escala entre 10 e 100 micrômetros, que é típico para diodos aí, né? Então aqui, essencialmente, nós teríamos o valor que é só fazer esse cálculo aqui, jogando todos esses números, e a corrente basicamente corresponderia a encontrar o JS vezes a área do dispositivo. Nós temos a área do dispositivo que já foi usado no cálculo da capacitância. Então, isso vai te dar, vejam só, femtoampere, né? 4,8 vezes 10 a menos 15 ampere. Esse é o valor que nós temos aí. Bom, e o gráfico você pode fazer também via software, é o gráfico da curva JS, ou seja, é essa expressão aqui. É o JS calculado vezes a área, né? É o I de V, né? Então multiplica pela área, é o JS vezes A que dá o IS, e na VT, na V sobre VT menos 1, basicamente você vai substituir o VT por 26 milivolts, que é o valor de tensão associado àquela temperatura, ao KBT sobre E que em 300 Kelvin é 26 milivolts. E aí você já calculou tudo isso aqui, basta plotar esse comportamento exponencial. Então veja só que idealmente, passando do 0,8, essa função já começa a crescer de maneira exponencial, né? Então, logo acima de 0,8 você já está lá com quase 0,8 amperes, enquanto que até atingir esse threshold, vamos dizer assim, a corrente é praticamente nula e você nem consegue enxergar a corrente aqui para o outro lado, né, para os valores negativos, porque aqui o diodo está cortado e, em essência, você teria aquela corrente de saturação reversa, mas que é da ordem de femtoampere, que eu estou plotando valores em amperes. Então eu teria já perto de 0,8 volts, aqui eu teria 100 miliamperes de corrente nesse diodo. Então isso encerra o exercício. É um exercício bastante interessante para você ter ordens de grandeza. Então você pode brincar com números aqui e ver o que acontece. A essência do dispositivo ou da engenharia de dispositivos eletrônicos é brincar com esses fatores de dopagem aqui, com qual material você vai utilizar, né, para você ter o comportamento do dispositivo ao final. Né? Mas no caso da junção PN, comportamento de diodo, né, você tem o corte e depois aqui ele praticamente cresce exponencialmente a partir de um certo threshold, a partir de uma certa tensão, que em geral é próxima do valor V0, né? Próximo do valor de V0. Bom, um exercício 2 simplesmente também é o baseado no livro do Rezende, o 6.10 do livro do Rezende, é a análise do diodo como um termômetro. O diodo pode ser usado como termômetro. Então, em temperatura T igual a 27 graus Celsius, que te dá os 300 Kelvin, na verdade, a tensão no diodo é de 700 milivolts. Você vai polarizar esse diodo em polarização direta, e aí você vai controlar a corrente para que ela seja constante. Então, corrente constante no dispositivo, você vai medir a variação de tensão nesse diodo, e a partir da variação de tensão no diodo, com corrente constante, você pode ter o valor de temperatura. É importante lembrar que, variando a temperatura, a tensão no diodo varia,
E o que você busca encontrar é o coeficiente térmico, ou coeficiente de temperatura desse diodo, e qual é a variação de tensão se a temperatura aumentar para 80 graus. Depois pede-se no exercício que você calcule exatamente a variação e compare com a linearização obtida. Então, essa parte do exercício, item B, a maior parte eu deixo a encargo de você que está assistindo fazer. Mas, basicamente, né, a dica de solução é a corrente é do tipo IS E na V sobre VT menos 1. Aqui tem temperatura no VT. Eu preciso lembrar que o VT é KBT sobre E, ou seja, diretamente aparece a temperatura. Mas é comum a pessoa esquecer que o IS depende da temperatura, porque a corrente de saturação ela depende, aqui está a fórmula inclusive para o JS, mas o IS é só vezes área, e a área em princípio não depende da temperatura. Essa J de saturação depende do NI quadrado, né? Tudo o mais constante, no mínimo o NI quadrado vai variar, esse é o ponto mais importante. Né? Então, para você calcular o ΔV sobre ΔT, o coeficiente de temperatura, você pode calcular o dVdt a temperatura considerada, 27 graus Celsius, que é 300 Kelvin. Importante notar que esse número que entra de temperatura aqui é sempre em Kelvin. Tá? É comum especificar as temperaturas em graus Celsius, mas na hora de fazer os cálculos, tome muito cuidado se o valor que tem que entrar lá é em Kelvin ou em graus Celsius. A discrepância no resultado é muito grande. Tá? Então, basicamente, para você determinar o ΔV sobre ΔT, que é o coeficiente de temperatura, você pode simplesmente inverter essa equação aqui. Olha, divide tudo por IS. Você vai ficar com I sobre IS. Passe esse 1 para o lado do I sobre IS, fica mais 1. Toma o logaritmo, aí você vai ter ln de I sobre IS mais 1 igual ln de E V sobre VT, mas ln de E V sobre VT dá simplesmente V sobre VT, e aí você pode isolar o V passando o VT como um fator multiplicativo. Então você tem tensão em função da corrente de saturação e do parâmetro KBT sobre E. Detalhe, tá? A corrente é tomada como constante na operação desse termômetro. Então o I não varia, porque você está fazendo forçadamente com que o I seja constante. Tá? Bom, dito isso, para achar o ΔV e ΔT, você tem que derivar essa equação e é a derivada de um produto. Então essa é a ideia. E depois, para determinar V a 80 graus, você vai pegar o V a 27 graus, mais o coeficiente térmico vezes o delta de temperatura. De 80 para 27, você tem um aumento de 53 graus. Então, esse ΔT é 53 graus Celsius, que em variação não importa, tá? O grau Kelvin tem a mesma variação que o grau Celsius. Então, delta de temperatura em Kelvin é a mesma coisa que o delta de temperatura em Celsius. Então, você vai usar essa expressão aqui, aqui ficou um menos, é mais, tá certo? Você vai fazer, para o cálculo exato, você tem que calcular essa quantidade aqui com o valor de corrente sobre S a 80 graus. Tá? Então, indo um pouquinho adiante, tá? Só considere que a corrente de saturação é do tipo E vezes a área do dispositivo, NI quadrado, e aqui um conjunto de constantes que depende da constante de difusão de lacunas de elétrons, os comprimentos de difusão de lacunas de elétrons, as dopagens. Mas tudo isso aqui, ó, E vezes A vezes tudo isso aqui é uma constante B vezes NI quadrado. Por que eu estou escrevendo assim? Porque eu quero calcular derivadas do termo que depende da temperatura. Eu quero calcular derivadas em termos da temperatura. Então, se eu fizer o dVdt, lembra, o V é esse produto aqui, VT ln de I sobre S mais 1. Eu vou calcular a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, o que nós temos? Derivada de VT em relação a T é KB sobre E, vezes o segundo. E aqui eu vou ter que calcular, então, a derivada do segundo. Aí você pode fazer essa conta, mas o resultado é isso aqui. E eu preciso determinar, essencialmente, d e s dt.
É a variação da corrente de saturação do diodo com a temperatura. Essa variação é positiva, tá? Porque o NI depende fortemente, de maneira exponencial, com a temperatura, né? Se nós voltarmos lá para o início das fórmulas, eu posso lembrar aqui que o NI ele depende de beta, né? EG sobre 2, e o beta é 1 sobre KBT. Ao quadrado ainda, né, vai depender aqui de beta EG. Então, na verdade, passando esse fator para cá, ENA menos beta EG. Tá? Então, e ainda tem a temperatura aqui nesses coeficientes NC e NV. Então, basicamente, o NI quadrado depende muito fortemente da temperatura. Né? Isso é importante que se note num semicondutor. Mas, se você fizer essa conta, né, deriva esta equação aqui, dIS dt é o quê? É a derivada em relação a NI vezes a derivada de NI em relação à temperatura. E a derivada em relação a NI vai dar um fator de 2. Então, 2b NI dNI dt. Se eu multiplicar e dividir tudo por NI, eu vou ter NI quadrado e BNI quadrado de novo é a corrente de saturação. Então, veja que a derivada da corrente de saturação em relação à temperatura dá um fator 2 vezes a própria corrente de saturação, vezes um coeficiente aqui que é a variação da concentração intrínseca em relação à temperatura dividido pelo próprio valor da concentração intrínseca. E aí eu tenho então o coeficiente aproximado, se você supuser, só lembrando, né, no exemplo anterior que a gente utilizou o diodo de silício, a corrente de saturação em um diodo típico, ele é da ordem de microampere, dependendo do material, ou femtoampere ou picoampere, mas esse IS é da ordem de, vamos dizer, picoampere. Já a corrente na polarização direta vai ser da ordem de miliampere. Então esse I sobre IS é muito maior que 1. Então você perceba que você vai ter aqui, ó, I sobre IS mais 1 é aproximadamente I sobre IS. E I sobre IS quadrado dIS dt vai produzir o fator IS multiplicativo aqui, vai te dar um I sobre IS de novo, que é, na hora que você faz a conta, aproximadamente 1 esse fator I sobre IS dividido por I sobre IS mais 1. Então você vai aproximar a dV/dt por Vt sobre T, porque você pode aqui também multiplicar por temperatura e dividir pela temperatura. Então, KBT sobre E é o Vt e essencialmente você vai ter aqui todo o... Desculpa, aqui não é Vt, tá? Aqui é o V no diodo sobre T. Na hora que você multiplicar por temperatura aqui, você vai ter KBTE ln di sobre S mais 1, que é a tensão em cima do diodo naquela temperatura. Então é o V dividido por T, porque você multiplicou e dividiu tudo por temperatura, ou seja, multiplicou por 1. Menos o fator de 2 que vem aqui, o Vt já estava ali, e o dNi dt sobre Ni que aparece nessa derivada. Então, em essência, essa é a fórmula, tá? Corrigindo aqui, não é Vt, é simplesmente V. Tá? Bom, substituindo os valores, veja só, o V sobre T aqui, de novo apareceu, né? Acho que é um copy-paste lá na hora. O V sobre T é os 700 milivolts dividido por 300 Kelvin. Note que se você considerar apenas esse parâmetro na hora de calcular o dV/dt, você vai ter um coeficiente de temperatura positivo para o diodo. Mas quem predomina num diodo normalmente é esse segundo termo, porque a variação de NI/dt é muito forte. Tá? Então veja só, você vai ter 2,33 milivolts por Kelvin pelo primeiro fator, mas o dNi dt sobre Ni a 300 Kelvin para o silício é aproximadamente esse número aqui, 0,086 por Kelvin. É um número mais ou menos empírico. Eu não fiz esse cálculo usando as fórmulas e jogando os valores, que também dá para fazer, né? Você também pode pegar essas equações todas aqui, fazer a conta, jogar os números e encontrar o valor com os números que estão dados na tabela. Dá para fazer também, tá? Mas eu peguei o valor empírico mais ou menos, também tem uma certa incerteza nisso aqui,
vai dar 0,086 por Kelvin. E aí você pode jogar então 2 vezes VT vezes esse número, vai te dar 4,45 milivolts por Kelvin. Note que esse número aqui do segundo termo é maior que o primeiro, só que eles se subtraem, né? É o primeiro menos o segundo. Então, o coeficiente térmico de um diodo a 300 Kelvin, diodo de silício, vai me dar algo da ordem de menos 2 milivolts por Kelvin. Se eu quiser fazer a conta, é simplesmente pegar os 700 milivolts para achar quanto é a tensão a 80 graus Celsius. 700 milivolts, que é o valor a 27 graus Celsius, menos o fator variação aqui, menos 2,12, vezes a diferença de temperatura entre os dois pontos, que dá 53 de ΔT, né? Celsius, que é a mesma coisa que 53 Kelvin para variação, né? E eu vou ter então 587 milivolts. Então, à medida em que a temperatura aumenta, corrente constante, a tensão sobre o diodo cai. E a tensão cai porque a variação de IS com relação à temperatura é o fator dominante. Tá? Esse termo aqui, esse primeiro termo do VT aqui no fator tensão, ele tende a produzir um coeficiente térmico positivo, mas a variação da corrente de saturação do diodo depende do NI ao quadrado, e esse termo predomina, né? Nesse caso aí, nessa escala de temperaturas. Bom, era isso. Você pode resolver inúmeros outros exercícios. Ah, é importante resolver problemas. Existe uma infinidade de problemas com similaridades em relação a esse aqui, mas você pode buscar aí por exemplo, no livro do Rezende, capítulo 5, capítulo 6, resolver esses exercícios. É a minha sugestão. Então, pessoal, eu encerro por aqui essa presente aula e até a próxima.